Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa De Boa Podcast, trazendo informação, trazendo coisas que vão aumentar o poder de conhecimento de cada pessoa que passa por aqui e está assistindo nossos programas todas as quintas-feiras. Na entrevista de hoje, nós temos um ex-gestor da maior cidade do sul do Espírito Santo, quinta maior cidade do Espírito Santo. Ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que as minhas pesquisas estão corretas, né? E esteve fazendo a sua governança, no seu estilo de governança, por 2 mandatos em Cachoeiro. E com muito prazer nós estamos aqui hoje para falar com o nosso amigo Carlos Castiglione, agora pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, Rony. Olá a todos os seus telespectadores. Estamos começando aqui, galera, uma jornada aqui, falando com o podcast De Boa. E eu espero que você que está chegando aí para nos assistir, né, vá até o final, porque nós vamos falar de muita coisa bacana aqui. Pô, legal, legal. Gente, como eu disse para vocês, o nosso interesse em falar com os pré-candidatos é para que você que está na sua casa, que seja no dia que esse programa está no ar, que seja depois que vai estar gravado lá, que você vai conseguir acompanhar, saiba quem são esses candidatos, o que eles fizeram até chegar aqui, o que eles pretendem fazer por nossa cidade, pela comunidade de Cachoeiro Itapemirim, que a gente não pode falar que comunidade é só o bairro que a gente vive, ou só aquela regiãozinha ali. A cidade nossa é uma comunidade. Então essas pessoas vieram aqui para trazer essas informações e falar sobre esse projeto que eles estão iniciando aí, essa caminhada rumo ao projeto de governar, de ser o executivo da cidade de Cachoeiro Itapemirim e trazer os seus projetos e missões aqui para nossa cidade. O Carlos já chegou aqui, a gente já começou a conversar antes aqui, né, em off, né, já fui meio que antecedendo ao programa, já perguntando ele sobre a trajetória inicial dele aí, aonde que ele estava. E aí ele já me respondeu aqui, mas ele vai falar para você, Carlos, agora, recente, você, acho que em momento algum, deixou de participar aí ativamente da política do nosso estado, participou aí com o governo do estado. Atualmente você estava exercendo qual função, em que lugar no nosso estado? Então, Rony, depois que eu deixei a prefeitura de Cachoeiro, isso foi lá em 2016, né? Meu último ano foi em 2016. Nós estamos já no segundo mandato do prefeito que me sucedeu. Eu recentemente fui contribuir na equipe do governador Renato Casagrande, no seu segundo mandato, quando ele ganhou a eleição em 2022, o meu partido, né, eu atuei muito intensamente. A gente tem uma relação muito histórica com o governador Renato Casagrande. O meu partido, o partido dele, a gente tem uma relação histórica. Eu atuei na campanha e o meu partido me convidou para compor o governo do Renato Casagrande e eu assim fiquei até agora, início de junho, até quando a lei me permitiu, contribuindo lá na Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho, como subsecretário de Estado de Trabalho e Emprego. A minha responsabilidade lá foi exatamente movimentar para que os capixabas pudessem ter acesso a vagas de emprego e pudessem ter acesso à qualificação profissional. Então, a minha tarefa recente, no exercício de mandato, foi lá junto à equipe do governador Casagrande. Parece, pessoal, quando eu fiz essa pergunta aí, talvez dá a entender, quando inicialmente você ouviu fazer a pergunta, que eu estou começando a história do Carlos do meio para frente. Não é essa a intenção. A intenção é o quê? A intenção é mostrar que o atual, agora ele não é mais, agora se afastou, né, subsecretário, ele não estava parado, ele estava dentro da política, porém ele não estava atuando como um governador, um prefeito, mas ele estava dentro politicamente, atuando na base de fazer alguma coisa pelo seu povo. Mas o Carlos vem aí de 2 mandatos, né, Carlos? 2 mandatos como prefeito de Cachoeiro. E a gente pensa assim, né? Há de nós, né, uns meros mortais, ter uma cidade do tamanho de Cachoeiro sendo representada por nós. Isso aí, quando você iniciou a sua jornada política lá, você já iniciou pensando que ia ser um prefeito, pensando em ser o prefeito de Cachoeiro, ou a sua jornada política ela veio acontecendo e você foi nadando de acordo com a maré? Como que foi isso? Pô, cara, isso é muito legal, porque isso me remonta lá na minha juventude, né? Eu já não sou mais um menino.
Me remonta lá da minha juventude. Na verdade, a minha militância político-partidária, ela começou a acontecer há 40 anos atrás, né? A juventude que está nos ouvindo aí, puxa vida, a caminhada dele na política é... A idade do papai, né? A idade do papai. É isso mesmo, né? Fazer o quê? Mas é isso. Então, assim, eu comecei a minha trajetória na política quando eu tomei consciência dentro da minha atuação na Igreja Católica, a igreja que eu participo até hoje, nas comunidades eclesiais de base, lá dos anos 1980, 1990, eu tomei consciência de que era muito importante, naquela oportunidade, ser filiado a um partido político e contribuir como cidadão para que a sociedade fosse melhor, né? E aí a gente começou, no meu grupo de jovens, a gente fazia ação de distribuição de cesta básica, construção de casa para as pessoas que precisavam. Essas coisas, isso foi me trazendo para dentro da discussão da política partidária, sempre iluminado pelos meus princípios e pelas minhas convicções de fé. E quando foi, para encurtar a conversa, em 2002 eu fui eleito deputado estadual pela primeira vez. Eu fui deputado estadual eleito em 2002, há 22 anos atrás. Eu fui eleito deputado estadual, meu primeiro mandato, né? Depois fui reeleito deputado estadual em 2006, como nono deputado mais votado do Espírito Santo. E quando chegou em 2008, então eu fui eleito prefeito pela primeira vez, 2008. E aí em 2012 eu fui reeleito para mais 4 anos, governei durante 4 anos, até 2016, e fiquei, né, eu sou trabalhador da saúde, trabalhei a minha vida inteira como técnico do laboratório de análises clínicas. As pessoas com mais idade me conhecem das salas de coleta de sangue do Hospital Santa Casa, do Centro Municipal de Saúde, do laboratório Dr. Pierre, do Hospital Unimed. Eu, antes de vir para a política, trabalhei por muito tempo como profissional de saúde, como técnico do laboratório de análise clínica. Depois, quando terminou meu mandato, que eu fui lá para lembrar isso, quando terminou meu mandato, eu retornei, aí não mais para minha atividade original, mas retornei aqui para a Superintendência Estadual de Saúde, aqui onde a gente chamava, onde hoje é o hospital daqui da Banda. Era o Elefante Branco, né? Isso ali, e terminei a minha jornada profissional ali, e ali eu me aposentei como profissional de saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Depois, agora eu fiz essa experiência de reciclagem, né? Na verdade, a gestão pública, Rony, ela muda muito. Hoje, eu, por exemplo, passei esse período agora na equipe do governador. Cara, foi uma grande oportunidade para mim, porque eu estava desde 2016 fora da gestão pública. Então eu fiz um processo de reciclagem, outros métodos, né? Hoje tudo digital. Antigamente a gente pegava um processo na prefeitura, tinha que despachar na caneta. Hoje você vai lá no computador, com um clique você despacha aquele processo. Então muita coisa mudou e eu fiz essa reciclagem agora recente. E foi isso também, sabe, que me animou a retornar, a me apresentar de novo como pré-candidato a prefeito aqui em Cachoeiro, para fazer um novo ciclo de gestão pública nesses novos tempos que nós estamos vivendo em Cachoeiro de Itapemirim e também no Brasil, pelo Brasil afora. Então eu acho até assim, eu tenho que até pedir desculpa, porque eu acho que a minha pesquisa ainda foram poucas, né? Eu fui até os 2 mandatos ali de prefeito, né? Não, eu já fui deputado. Então, mas nós estamos falando aí em praticamente 16 anos como político eleito exercendo o mandato. Nesse período aí, nesse inteirinho, no segundo mandato de deputado, que foi só até a metade, e a eleição de prefeito, eu também fui secretário de Estado. Eu fui secretário de Estado de Assistência Social e Trabalho. Eu fiz também essa experiência na gestão no governo antes de ser prefeito. Isso me ajudou muito, porque para ser prefeito de Cachoeiro, Rony, é preciso saber muito de gestão pública. E eu tive a grata satisfação de aprender, né, na equipe do ex-governador na época, e depois eu fui eleito prefeito e aí a vida tocou. Entendi. E aí você entende, você já falou aí, mas assim, vamos entrar um pouquinho mais. Você entende que realmente você ter sido deputado estadual, ter conhecido o estado,
né? Porque como deputado estadual você correu mais o estado, você viu a realidade de cada região, de cada executivo de cada região, de cada prefeito. Você acha que isso contribuiu muito para você fazer a sua gestão no primeiro mandato aí como prefeito lá em 2008? 8, né? 2008. Começou em 2009. Certo. Contribuiu sim, Rony, contribuiu muito, porque a gente, vivenciando esse tempo de deputado estadual, eu pude também vivenciar várias experiências com prefeitos da época, onde eu ainda não era prefeito. E eu aprendi muito. Naquela época também, a gente vivia no Brasil um momento muito, muito interessante. Já era ali. Eu fui eleito deputado estadual no mesmo período em que o presidente Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez. E eu, como partido, no mesmo partido dele, tive também muita oportunidade de acompanhar, como deputado estadual, aquilo que vinha acontecendo pelo Brasil afora e que chegava no Espírito Santo e que chegava em Cachoeiro. Então eu fui abrindo portas importantes como deputado estadual, que depois me facilitaram muito o ato de ser prefeito de Cachoeiro, porque eu já conhecia os caminhos do governo federal, tinha uma relação muito intensa com o governo estadual, e quando eu vim para Cachoeiro, fui eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, eu pude então trazer a minha experiência e trilhar os caminhos e passar pelas portas que eu deixei abertas para poder facilitar a minha gestão aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Certo. E a relação, acredito eu, que sendo um subsecretário do governo, né, a relação com o governo do estado hoje, sendo o governo do estado, o Renato Casagrande, né, o governador do estado hoje, acredito eu que vai ter uma certa facilidade aí para iniciar um novo mandato. Eu acho que esse relacionamento eu acho que vai ser um pouco mais estreito. Você concorda comigo? Eu concordo sim, Rony. Eu tenho falado isso repetidamente, em todas as entrevistas que tenho dado como pré-candidato a prefeito, que Cachoeiro de Itapemirim a gente precisa compreender, e eu falava aqui para o Rony antes de começar a entrevista, que eu gosto de fazer a explicação para que vocês possam, ao assistir essa entrevista, entender o que eu estou falando. Então, eu gosto de ser bem pedagógico e metodológico para o seu telespectador entender o que eu estou falando. Então, é fundamental essa relação que a gente já tem e que precisa preservar com o governo do Estado do Espírito Santo. Então, o fato de eu ter atuado junto com o governador na equipe dele, certamente vai criar sim um movimento positivo para a gente dar sequência ao que o governador Renato Casagrande já está fazendo aqui em Cachoeiro de Itapemirim, né? Uma pena que às vezes tem, por exemplo, uma obra grande aí que é do governo do estado e está sendo mal gerida, mas é fundamental a gente entender que é importante. Assim como eu quero também reaproximar Cachoeiro do governo federal. O governo do presidente Lula hoje, no seu terceiro mandato, é muito importante que eles volte a ser ativo aqui em Cachoeiro de Itapemirim, como nós fomos nos nossos 2 mandatos de prefeito. Eu posso citar assim, eu estou aqui na sua casa, aqui na região do bairro Village. O tanto de coisas, de obras importantes, de drenagem, pavimentação, fizemos o CRAS aqui também, reformamos a unidade de saúde, aqui teve programa Mais Médicos, fizemos a super creche aqui do Village, né, uma obra maravilhosa que a gente fez aqui. Todas as obras que fizemos aqui no nosso governo foi sempre em parceria, ou com o governo estadual da época, ou com o governo federal. E é com esta motivação que eu agora me coloco novamente, porque, como você perguntou no início, eu tenho essa relação intensa e ativa com o governador, tendo participado da equipe do governo dele, e também tenho uma relação muito boa com o governo federal através do presidente Lula e de seus ministros e também dos deputados federais, estaduais, capixabas, que são meus aliados aqui. Isso certamente vai contribuir muito para que Cachoeiro possa retomar aí todo aquele volume de obras que a gente fez nos nossos 8 anos de mandato. Legal. Você vê alguma similaridade com o Cachoeiro que você pegou lá em 2009, com o Cachoeiro que você
talvez venha pegar aí no próximo ano aí, você vê alguma similaridade, alguma dificuldade você via lá quando você ia entrar, você ia encontrar, e hoje você vê alguma coisa parecida com alguma dificuldade assim que você entende, enxerga? Olha, eu vou. São várias comparações que eu poderia fazer aqui, mas eu vou pontuar a poucas. A primeira é que quando eu assumi, Rony, em 2009, nós tínhamos um orçamento para executar muito pequeno. E a gente foi dando conta de fazer muitos investimentos, inclusive com recursos próprios, ao longo dos 8 anos, e também com essas parcerias que eu já relatei aqui, que eu não vou repetir. O que eu vejo hoje é que, ainda que o orçamento do nosso município de Cachoeiro tenha praticamente dobrado, se eu comparar de 2016 com 2022, em 2016, quando o meu último ano de mandato, eu executei um orçamento próximo de 470 milhões de reais. Hoje, o orçamento de 2024 em Cachoeiro é 1,6 bilhões de reais, ou seja, mais do que dobrou. Ainda assim, eu não consigo ver atualmente nenhuma obra aqui no município. Eu desafio quem encontrar aqui uma placa de obra que seja feita com recurso próprio, só da prefeitura. Todas as obras que acontecem aqui são recursos do Estado. Ainda não tem recurso federal, eu quero trazer os recursos federais para cá. Então, esse é o meu comparativo. Eu peguei o município naquela época de 2009 na mesma condição que me parece vou pegar agora, com baixíssima capacidade de fazer investimento com recurso próprio. Os recursos que são arrecadados são investidos não em obras e assim são poucas as ações que eu vejo. Então essa é uma dificuldade. Na época que eu assumi, tinha uma dificuldade com o serviço de saúde. O serviço de saúde, as nossas unidades eram todas sucateadas e principalmente nós tínhamos uma dificuldade muito grande do atendimento médico. Hoje, depois de eu ter passado no meu governo com o programa Mais Médicos, que nós trouxemos os médicos cubanos para cá, do parceria com o Ministério da Saúde, hoje eu vejo essa mesma situação. Eu tenho ouvido dizer que nas unidades básicas de saúde são atendidos, os médicos fazem atendimento de 5 a 10 consultas diárias. Isso é um problema seríssimo que a nossa população está passando, que tem muito a ver com o momento que eu assumi a prefeitura lá em 2009. Isso tudo precisa ser de novo modificado. E a gente percebe, né, que o povo de Cachoeiro está meio cabeça baixa, sabe, Rony? Nós precisamos resgatar aquela tradição, aquele gosto do cachoeirense, a alegria do cachoeirense. Veja que quando eu assumi, a área de cultura, esporte, lazer, era muito deficitária. A gente reorganizou todo esse processo, colocamos as coisas para acontecer da cultura nas praças, né? Aí, a Praça de Fátima, a Ilha da Luz, o Carnaval Cachoeirense, as festas de Cachoeiro, tudo isso, os festivais que aconteciam nas praças, nos bairros, no interior. Burarama era um negócio muito legal que acontecia com cultura, esporte, turismo em Burarama. Isso tudo hoje acabou. A gente pergunta, onde é que está as atividades da Praça de Fátima? Não tem mais. A Ilha da Luz está fechada. O Carnaval, a gente não ouve mais falar do Carnaval. A Bienal Rubem Braga, foi a Bienal em 2016, no meu último ano de mandato, era Bienal internacional, fazia toda aquela movimentação no centro da cidade. Neste ano, que é ano de Bienal, eu não ouvi falar ainda da Bienal. A Feira da Bondade parece que nem vai acontecer, que era uma grande festa, né, das entidades comunitárias de Cachoeiro. Então, isso é que eu comparo com quando eu assumi, quando eu deixei e como que eu estou vendo agora. Mas assim, essa avaliação fica por conta do povo, sabe, mano? Não é meu papel aqui fazer avaliação de trabalho de qualquer que seja o prefeito. Eu só sei que eu quero, como pré-candidato, propor à cidade que a gente cuide desta área de maneira muito especial. Cultura, esporte e lazer. Cachoeirense precisa voltar a respirar, ser feliz, e isso faz parte do processo também de desenvolvimento. A gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento da cidade? Poxa, tudo a ver.
né? Porque se a cidade tem atividade de cultura, tem esporte, tem lazer, ela vira uma cidade também atrativa, uma cidade feliz, uma cidade que gera emprego para a sua população. Legal. Sendo o pré-candidato Carlos Castiglione, sendo de origem da saúde, a saúde ela é um ponto de muita atenção e de muito interesse em trabalhar imediatamente para a gente tentar sanar aí essas dificuldades ao qual o senhor tem ouvido falar aí, ou não tem dentro desse projeto político do Carlos Castiglione, não tem um ou outro que vai... alguma atividade, ou a saúde, ou o esporte vai ter mais, vai ser tudo igual. Porque a gente sabe que as cidades recebem, vem as emendas, tudo, elas vêm mais direcionadas, às vezes, para uma do que para outra, né? A saúde é um foco mais importante do projeto Carlos Castiglione como prefeito? Com certeza. Eu quero fazer uma definição muito clara aqui para o seu público, para dizer o seguinte: quando a gente se elege prefeito, a gente precisa fazer escolhas. A minha escolha, ela é a escolha de trabalhar por aqueles que mais precisam. Como eu fiz no mandato anterior, eu vou sim optar por atender as pessoas que mais precisam. Quem são essas pessoas? São as pessoas que moram aqui, em bairros tipo o Grande Village. São pessoas que moram lá no Zumbi. São as pessoas que moram nos bairros que têm maior necessidade. São as pessoas que precisam do atendimento no posto médico de saúde, na escola pública, são as pessoas que vão à praça porque não pode ir ao shopping, porque não pode ir à Pedra Azul, porque não pode ir a Marataízes. São essas pessoas a minha prioridade de governo. Eu não tenho nenhum temor em falar isso, sabe, Rony? Porque esse é o meu princípio, é isso que o presidente Lula está propondo ao país hoje, né? Ele tem falado nos últimos dias que a orientação dele é atender não ao mercado, é atender ao povo. E é o povo que precisa da atuação do serviço público. Porque eu digo sempre uma coisa: as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que têm melhor emprego, que são os empresários, que são comerciantes empoderados, que têm dinheiro, esses não precisam do serviço público. Os filhos deles estão lá nas escolas particulares, têm o plano de saúde. Eu quero cuidar das pessoas que mais precisam. Então, essa é a minha diferença. E nesse contexto, cuidar do serviço de saúde é fundamental. Da saúde do idoso, da criança, da gestante. Isso é fundamental. A gestante que mora nesses bairros que não tem tanta condição econômica, elas precisam ser cuidadas permanentemente. Então, assim, é preciso reorganizar a oferta de serviço médico, a oferta das equipes que estão trabalhando nas unidades. Então, sim, eu lhe digo aqui com toda clareza: a saúde é no meu coração e será, como fiz no primeiro mandato, uma política pública que terá muito cuidado meu, inclusive ampliando aqui a oferta do programa Mais Médicos, que voltou com o governo do presidente Lula. Já temos aqui, acho que 24 médicos, nós vamos ampliar isso para poder melhorar a qualidade do atendimento das pessoas. Mas isso não resolve, de fato, porque as pessoas, quando marcam uma consulta de especialidade ou ficam esperando uma fila de cirurgia, ficam por alguns meses. Aí, assim, o governo do Estado do Espírito Santo, junto com o Ministério da Saúde, nós como prefeitos, como prefeito eleito, caso seja, eu vou atuar intensamente junto ao secretário de Estado de Saúde para que essa fila possa diminuir, para que esse tempo de espera possa diminuir, para a gente então organizar o nosso sistema de saúde e dar atenção àquela população que precisa do serviço público de saúde. Joia. A gente está falando aí sobre saúde, né? A gente começou já a falar um pouquinho aí sobre cultura, sobre esporte, lazer, mas tem um assunto que eu acho que é de interesse, já que o pré-candidato falou aí sobre a questão de agir mais no social, mais para o pessoal da baixa renda aí, que a gente busca querer saber. O projeto do Carlos Castiglione tem uma visão sobre a economia da cidade, emprego, geração de renda, baseado em coisas que a prefeitura pode fazer, em projetos que a prefeitura pode fazer, e tem já uma expectativa
de criar alguma coisa de facilitar em termos de MEI, em termos de pequenos negócios, até para geração de emprego? Já tem esse projeto? Veja bem, temos sim. Nós estamos trabalhando no nosso programa de governo e esse tema é um tema central e principal. O que acontece? Eu até menos de 30 dias atrás era o gestor da rede Cine do Espírito Santo. Então, a minha experiência com o Cine aqui de Cachoeiro e da rede Cine estadual foi uma experiência muito positiva. O que a gente observa em Cachoeiro? Cachoeiro precisa ampliar a oferta de vagas de emprego. Agora, onde é que a gente amplia vagas de emprego? No setor de roças ornamentais? Não é mais nesse setor. Esse setor, ele chegou ao seu pico. Ele vai ali margeando, ora oferecendo um pouco mais de emprego. Se você olhar o histórico anual, ora ele oferece um pouco mais de emprego, ora oferece muito pouco, mas ele tem hoje em torno de 7 mil empregos gerados aqui em Cachoeiro, dos quase 14 mil empregos que a indústria gera aqui em Cachoeiro. Nós temos também um grande número de empregos gerados no comércio, mas muito emprego gerado no serviço. E é aí que eu quero entrar, porque hoje as vagas de emprego formal, aquele que assina a carteira, são vagas que não têm uma grande demanda em nossa cidade. Então nós precisamos qualificar o trabalhador para ele entrar nas vagas, mas também precisamos ofertar uma mudança no foco, respeitando a indústria que existe, respeitando o comércio que existe, mas nós precisamos mudar o foco. Qual que é o foco que o nosso programa de governo quer discutir? É o foco de ampliar na área do turismo. Nós queremos ampliar na área de inovação, porque essa é uma pegada muito interessante. A juventude, por exemplo, está muito focada nessa questão da inovação, das novas tecnologias e também no tema da logística. Cachoeiro, Rony, é uma grande cidade, polo da região sul do Espírito Santo, e que tem uma ligação com várias regiões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Nós podemos aqui ser um polo de logística importante, porque nós estamos à margem de duas importantes rodovias, a 393, rodovia federal, e a BR-101. Então, e tem a expectativa de que nós possamos ter um porto em Presidente Kennedy. Mas se não tivermos um porto, nós queremos lutar pela ferrovia e ter aqui em Cachoeiro uma área alfandegada para a gente poder fazer o embarque dos nossos produtos, rocha, café e outros produtos de chegada e de saída, para a gente poder fazer o desenvolvimento de Cachoeiro. Então, eu acredito muito que nós vamos poder fazer Cachoeiro gerar mais emprego, respeitando aquilo que nós já temos e dando as condições para que eles possam trabalhar, mas com inovação de turismo, logística e inovação. E olhando com todo carinho para esse público que cuida da área de serviço. Olha, nós temos pessoas trabalhando com aplicativo de transporte de pessoas, de alimentos. Isso não tem mais como fugir, isso é uma realidade. Então esse povo precisa ser cuidado, precisa ser chamado para conversar com a gente, porque eles vão poder fazer crescer a nossa cidade. O pré-candidato falou sobre turismo, né? E aí a gente tá aqui, como vizinhos, né? Nós somos vizinhos aí da região turística aí, que aí compreende aí Vargem Alta, né? Domingos Martins, Venda Nova. E aí o pré-candidato, ele também enxerga que o nosso município hoje é pouco explorado nessa área de agroturismo, que a gente poderia explorar mais, ou se já foi mais explorado e foi meio que esquecido. Como que o candidato enxerga isso hoje? Então, como eu já passei por 8 anos de mandato, né, aqui como prefeito, as pessoas podem dizer assim, mas o que você está falando, por que você não fez? Né? A gente organizou sim muitas coisas e fizemos, por exemplo, Burarama, no nosso tempo, virou um atrativo turístico de uma rota importante. Nós começamos a trabalhar o processo que hoje está dando muito certo, que é a Rota da Pedra da Penha. É um lugar maravilhoso. A gente começou a trabalhar o turismo com os ícones daqui, de Roberto Carlos, com a Semana do Rei, o Festival Gastronômico Semana do Rei. Revitalizamos todo o conjunto lá em torno da casa de Roberto Carlos. Então nós começamos a trabalhar esse processo. Isso é preciso
algumas coisas retomar e outras Iniciar, né? Iniciar. É porque também eu estou fazendo essa pergunta também, eu tenho que compreender e quero que o meu público também que assiste o programa entenda, né? A gente está falando com ele, e aí não dá nem para a gente cobrar isso dele também, falar assim, mas você foi e não fez. Porque na realidade o agroturismo aqui na proximidade nossa aqui também é recente, ele não é antigo, né? Foi descoberto, nós falando aí que ele já está afastado aí desde 2016, né? Isso. Nós estamos quase para 10 anos já, 8 anos aí. Exatamente. E aí eu acredito que é mais ou menos esse período que o turismo, o agroturismo da região próxima aqui, também vem deslanchando, e realmente deslanchou muito nos últimos 3 anos, né? Então, Pós pandemia, né? Nós estávamos exatamente nesse processo, e aqui tem uma rota dos Vales do Café, né, que a gente, como ex-prefeito, junto com os meus colegas dos municípios aqui da região, nós tentamos impulsionar essa rota. Ela acabou ganhando força recentemente. Por exemplo, Muqui, que é um ícone também do turismo, né, do turismo tradicional, do casario, cultural, aliado com Cachoeiro, que tem essa força do turismo cultural e também do turismo rural, a gente hoje tem uma grande oportunidade aqui de fazer, de fato, um turismo mais organizado, que possa fazer a movimentação do comércio, especialmente de restaurantes, bares, né, essas souvenirs, para a gente poder ganhar força no turismo, com os ícones que nós temos. É o turismo rural, mas é também o turismo cultural. Nós temos aqui Rubem Braga, Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, né? Muita coisa bacana acontecendo, que tem a ver muito com cultura. Então, turismo e cultura precisam caminhar muito próximo. Recentemente eu participei de um evento, pensando assim, o Teatro Rubem Braga está fechado, né? Tem 5 anos que o Teatro Rubem Braga está fechado. Tem uma casa particular aqui que está fazendo bons eventos culturais, que está meio que suprindo essa deficiência das atividades culturais do poder público. E tem uma pegada, por exemplo, com o Sérgio Sampaio. Fez o final de semana, Noite do Bandido. Pô, lotou aquela região ali do bairro Independência ali, muita coisa bacana acontecendo. Então, cultura e turismo precisam estar aliados, porque são grandes potenciais de geração de renda e emprego para a nossa cidade. Eu até entendo que às vezes a pessoa que está assistindo, talvez as pessoas, normalmente nem todo mundo é um partidário do Carlos ou é de outro candidato que passa por aqui. E essa pergunta, às vezes, quem assiste só esse programa fala assim, o apresentador está puxando para criticar o atual governo. Não, longe da gente. A gente pergunta realmente, porque eu perguntei para o último convidado que eu tive aqui, que também é pré-candidato, isso vai fazer parte das minhas perguntas nos próximos que vierem, porque realmente a gente entende que, até como o candidato disse aí, nem todo mundo consegue sair de Cachoeiro para ir a uma Pedra Azul, para ir a uma Venda Nova, que é um pouco mais distante. Mas havendo, né, alguma coisa turisticamente que ele possa aproveitar no fim de semana com seus familiares, é lógico que ele vai participar também, né? Ele vai também ter essa experiência na vida dele. E realmente a gente trabalha muito na nossa cidade, todo mundo aqui trabalha muito, e às vezes no final de semana você quer dar uma relaxada, procurar uma área de lazer, né? E realmente a gente sabe que Cachoeiro, se é ou não culpa da atual gestão, a gente não vai citar aqui, mas sabe que tem menos do que os municípios vizinhos que estão focados nisso. Em contrapartida, temos que entender também que os municípios vizinhos estão focando nisso aí, porque isso aí faz parte da renda deles. E o nosso tem uma renda maior em termos de indústria, comércio, a gente tem que entender isso também, né? E talvez o foco fique um pouco mais distanciado disso aí. Mas precisa diversificar, sabe, Rony? Aquilo que eu falei numa resposta um pouquinho aqui atrás. Precisa diversificar. Porque, cara, nós vamos passar agora por um processo da reforma tributária. A reforma tributária vai nos fazer perder esse imposto gerado através da indústria. Nós precisamos desenvolver negócios que gerem impostos aqui no município, tipo ISS, sabe? E gerar imposto no município. Os nossos setores aqui da indústria, eles exportam, então esse imposto com o novo modelo da reforma tributária, eles não virão para cá, nós teremos que nos submeter à distribuição, sabe? E nessa distribuição, eu creio que nós não vamos perder, pelo menos essa não é a expectativa de perder, mas nós temos que criar novas formas de fazer aumentar os nossos impostos a partir da nova realidade da reforma tributária. E aí, falando de turismo, falando de
saúde, né? A gente chega que para turismo e para saúde as pessoas precisam chegar lá. E aí a gente vai para mobilidade, né? A gente vai para o transporte urbano. Esse projeto também contempla essa mobilidade na cidade, esse transporte urbano de qualidade, algo igual ou diferente do que é hoje, tem essa prospecção. Porque hoje a gente tem uma dificuldade de transporte urbano, pela geografia do nosso município, falando aqui com outro convidado também, pela geografia do nosso município, a dificuldade que é de conseguir empresas que realmente assumam o transporte urbano na cidade. Nós temos uma já há muito tempo fazendo esse serviço. Isso está nesse projeto Carlos Castiglione também? Com certeza, esse é o tema da atualidade, né? A questão da mobilidade ela é fundamental. Então, nós precisamos, passados 8 anos, retomar um pouco daquilo que a gente já vinha fazendo e criar as condições, por exemplo, de melhoria das nossas calçadas, de dar mais atenção a quem hoje vai e volta do trabalho, ou mesmo usa para o passeio, para o lazer, a sua bike. Nós precisamos começar a pensar a cidade do ponto de vista de que é importante prestigiar as pessoas. E aí eu sempre penso nisso. As pessoas com deficiência hoje em Cachoeiro, né, tem muita dificuldade, porque as calçadas são irregulares. Nós precisamos retomar esse processo. Quando eu assumi, eu falo isso com muita tranquilidade, Rony, porque foi no final de 2015, o governo do Estado do Espírito Santo, naquele período, elaborou um plano municipal de mobilidade urbana. E foi a partir desse plano que a gente começou a fazer algumas intervenções. Por exemplo, em 2000, esse atual modelo de transporte coletivo que está vigente na cidade foi um modelo que foi licitado durante o meu governo, em final de 2015. Então, esse contrato é um contrato novíssimo, por problemas de não ter havido empresas de fora. Um consórcio aqui de Cachoeiro, composto por empresas de Cachoeiro, que inclusive é a empresa que já prestava serviço, ganhou esse contrato e hoje presta esse serviço. Nós alteramos algumas coisas. Hoje os ônibus fazem o modelo tarifa integrada, rodando do bairro ao centro, né, e não mais de bairro a bairro, com o tempo para poder as pessoas desembarcarem, embarcarem sem pagar uma outra passagem. O que acontece é que o que a gente viu com a pandemia e depois disso, passados 5 anos, não houve uma revisão desse contrato. Então, o que eu quero me comprometer na pré-campanha, na campanha e sendo eleito prefeito, é fazer uma revisão neste contrato, que está previsto fazer uma revisão de 5 em 5 anos, portanto, 2025 é ano de revisão do contrato da concessão do serviço de transporte coletivo urbano, os ônibus. Nós vamos fazer essa revisão e vamos sim criar as condições para que as cláusulas contratuais possam ser atendidas, por exemplo, com renovação de frota, com melhoria de transporte. Eu ouço dizer aí que os ônibus não estão rodando no final de semana. Então a gente fica pensando assim, como é que as pessoas vão sair para ir ao lazer e vir à igreja se os ônibus não estão rodando regularmente no final de semana? Isso precisa ser reajustado, né? Porque isso é contratual. Será que está faltando fiscalização? Qual que é o problema da empresa? Tem que sentar com a empresa para ver o que está acontecendo? Então precisamos rever tudo isso e essa revisão está prevista no contrato. Não vamos fazer de cabeçada, vamos fazer uma coisa que está dentro do contrato. Outra coisa, como é que é uma realidade? O serviço de transporte por aplicativo é uma realidade na cidade, tanto de automóveis quanto de moto. Então, essas questões precisam ser ajustadas. Precisamos chamar esse povo, escutar esse povo que presta esse serviço de qualidade, para a gente ver como é que eles podem melhorar e como é que eles também, a partir deste trabalho, eles possam também virar trabalhadores mesmo que possam ganhar seu dinheiro com dignidade. E também estruturar essa competitividade entre o sistema público de transporte coletivo e essas pessoas que estão trabalhando e que oferecem também um serviço público. Então, trabalhar com mobilidade é trabalhar todo esse conjunto de serviços que tem de mobilidade, desde do pedestre, da bike, do transporte coletivo contratado de Estado e de todos esses serviços que estão sendo oferecidos de automóveis, de moto, que fazem toda essa logística de transporte e de mobilidade. Isso precisa ser olhado no conjunto e nós
vamos dialogar sobre isso na pré-campanha, na campanha, e vamos executar um programa de organização da cidade através desse processo, dando sempre vez e voz a quem está atuando no processo, para a gente encontrar junto, enquanto governo, o melhor caminho para satisfazer quem está usando, mas também para deixar satisfeito quem está trabalhando com isso. Quando a gente fala em transporte, a gente lembra aí, já vem pela cabeça de imediato, né? Sobre o trânsito de Cachoeiro. O trânsito de Cachoeiro, nas suas primeiras gestões atrás, também era um fator de dificuldade de trabalhar pela logística que a cidade a geografia que ela tem, como é hoje. Entende-se que é um desafio dar uma melhorada no trânsito de Cachoeiro, porque o trânsito de Cachoeiro hoje chega a alguns horários, tá igual grande cidade, tá igual capital, né? Rony, você conhece e sabe o que eu fiz no meu mandato, que ficou marcado. A coragem que nós tivemos de enfrentar tudo e todos, e, por exemplo, colocar vias de mão de sentido único, como o caso da Samuel Levi, da Pinheiro Júnior, as Avenidas João de Santos Neves, tudo isso foi feito durante o nosso mandato, cara. Então, assim, eu tenho muita satisfação de ter contribuído sobremaneira com essas ações que nós desenvolvemos. As pessoas mais novas que nos assistem nesse momento não devem nem lembrar de que isso aconteceu há 8, 10 anos, até 12 anos atrás, porque muito que eu fiz foi no primeiro mandato, quando nós redirecionamos, por exemplo, o fluxo da Praça Jerônimo Monteiro, mudamos o fluxo de sentido único da Dona Joana, subindo da Catedral. Eu lembro que naquela época eu apanhei demais, porque o ponto de ônibus que era na praça, na Câmara ali, na Câmara, subiu para a Catedral, então era uma confusão. Meu Deus. E eu acho que hoje o cachoeirense já nem enxerga como alguma possibilidade de inverter aquilo ali novamente. Imagina. Eu falei pro meu filho, eu levei meu filho para a escola essa semana, a gente passa todos os dias, a gente passa pela Samuel Levi. A gente desce, passa pela Ilha da Luz ali, Samuel Levi. E essa semana justamente eu falei com ele, cara, você imagina que aqui passavam 2 ônibus da Flecha Branca, um pelo outro, né? Ele falou, impossível, pai. Eu falei, cara, passava 2 ônibus da Flecha Branca, lotado de gente, e passava em ali, alguns cara. lugares ainda tinha estacionamento. Não, assim, o povo mais beneficiado e acredito que mais satisfeito com isso foram os moradores. Os moradores. Porque era difícil. Como é que se tirava um carro e botava o carro na garagem? Sim, exatamente. Olha, eu moro hoje na Pinheiro Júnior. Desde 2015 eu moro ali no Giselda. Eu ficava imaginando como é que era aquilo ali antes, como é que eu faço para entrar na minha garagem hoje, como é que era quando tinha sentido duplo ali. Era de fato muito difícil. Assim, então, nós fizemos essas mudanças, e aí, Rony, assim, assumindo a prefeitura, o que a gente precisa fazer é continuar fazendo essas intervenções de mudança. Nós precisamos encontrar um jeito de mudar a subida do Alziro Viana até a Praça da Bandeira. Muito complicado aquilo ali em horário de pico. Nós precisamos ter a coragem de dizer ao povo de Cachoeiro que nós vamos pensar o sentido único da continuação da Rua Moreira, Coronel Borges, Ponte do Arco, Bahia Minas, Arariguaba. Isso precisa acontecer. Que tem aquelas pontes ali que facilitam isso, né? Precisa acontecer, porque se melhorou a Pinheiro Júnior, vai melhorar também a Doutor Deolindo, vai melhorar a 25 de Março, vai melhorar a Rua Moreira e vai melhorar a Rua Coronel Borges. É incrível o volume de caminhões que passam hoje dentro das ruas do bairro Coronel Borges. Então, assim, precisa mudar isso. E é uma luta antiga ali, É uma luta antiga. E assim, aí a gente precisa concluir a rodovia do contorno. Então, o governo federal, o DENIT, já está cuidando. Nós estamos trabalhando diretamente com isso, para que o governo federal, através do DENIT, conclua aquela obra ali do antigo Morro do Lixo, ali do Timbó, na rodovia do Frade. Para poder tirar os caminhões de dentro do bairro Coronel Borges, da passagem ali pelo bairro Arariguá, para pegar a BR-101 lá na Safra. Então, isso precisa mudar. Isso acho que a travessia ali seria no Horto União, por ali, não é isso? Tem uma travessia ali, tem um projeto ali, de uma ponte ali. Eu lembro que já tinha uma ordem de serviço. Teve, né? Na época do seu Camilo Collor, teve uma ordem de serviço. Depois aconteceu aquela questão do impeachment da presidente Dilma, o DENIT tirou esse recurso, levou para um outro projeto, e nós ficamos sem poder
ter aquela obra. Agora, o governo do presidente Lula reativou o PAC, e dentro do PAC está descrito essa obra da finalização do contorno de Cachoeiro, e eu estou acompanhando isso lá no DENIT, isso está bem adiantado, já tem projeto, nós muito breve teremos aí aquela obra, porque isso vai também ajudar a fazer essas alterações no trânsito urbano aqui de Cachoeiro. A Santos Neves, nós precisamos pensar solução para Santos Neves, a região do aeroporto. Ali precisa haver alguma intervenção naquela rotatória do IBC, ou talvez pensar de fazer um sentido... Isso ainda não tem estudo. Sim, isso aí. Aqui para a região do Bahia, Minas, Coronel Borges já tem estudo, e isso é para nós vamos fazer. Agora, nós precisamos pensar e, por exemplo, fazer algum processo de mão única entre a rodovia do Valão e a Avenida João de Santos Neves, na região do BNH ali. Então, isso precisa ser pensado. E aí, pensar novas obras. Por exemplo, a ponte do bairro Valão, que liga aqui no Village, né? Aqui no Rubem Braga. Essa ponte é essencial, fundamental, para a gente jogar, para tirar o trânsito da ponte da ilha e jogar esse trânsito direto para cá, o trânsito que vai para Soturno, Gironda, vai para Gironda, precisa jogar para cá. Que precisa da ponte, precisa de uma ligação com a rodovia aqui, essa rodovia do contorno perto ali do presídio. Então, essa é uma obra importante. Tem uma rodovia que a gente também deixou projetado, mas que infelizmente não evoluiu, que é a rodovia do Caramba, que é uma ligação lá do Parque de Exposição, passando pelo município de Atílio Vivaco, para ligar a BR-101 lá em Independência, quase no trevo de Presidente Kennedy. Essa rodovia tem projeto, ela não é uma rodovia complicada, porque ela pega o traçado... Essa é aquela de Santa Teresa? Santa Teresa, exatamente. É como trabalhar, tá pronto, né? Não tem que fazer projeto novo, é pegar e fazer. Pegar e fazer, para aumentar, para ser uma solução logística para quem vem do Caparaó, sabe, que quer ir para o Rio de Janeiro. Então, são intervenções importantes que a gente precisa fazer para a gente melhorar o trânsito de Cachoeiro. Olha, a Avenida Aristides Campos, é terrível Aristides Campos no período no horário de pico, que aquele cruzamento ali com a Avenida Santos Neves é terrível, fecha tudo. Então ali também precisa ter uma intervenção macro ali, um viaduto, um mergulhão, para poder fazer passagem de nível, para poder aquelas duas avenidas fluírem naturalmente. Tudo isso são projetos que nossa pré-campanha está elaborando, estamos conversando, discutindo, para a gente melhorar o trânsito de Cachoeiro. Melhorando o trânsito, a gente melhora a mobilidade. O trânsito é um fator importante para o crescimento de qualquer cidade, a gente tem conhecimento disso, né, cara? E aí a gente já vai, falando para crescimento de cidade, a gente já vai pegar esse barco aí, a gente está bem localizado, conforme até o pré-candidato falou, bem localizado, nós estamos às margens de uma 101 aí, nós estamos a 10 quilômetros, nossa cidade está exatamente ali, se falar da União, nós estamos ali a 10, então a 6 quilômetros da BR-101, né? É fácil de entrar e fácil de sair. É verdade. E aí a gente vê que, assim como nós, o norte do estado também tem essa facilidade da BR, porém a gente percebe que as cidades do norte do estado elas estão evoluindo mais acelerado que a nossa cidade. Na visão do pré-candidato, a gente tem que atrair empresas, está faltando isso, precisa de fazer isso para atrair novas empresas para Cachoeiro, coisa que a gente parece que não vê hoje, não sei o motivo exato, vou falar que seja por causa da prefeitura, ou que seja por causa de localização, que seja a economia que não está deixando, mas a gente percebe que o norte do estado está tendo um crescimento diferente. É verdade. E aí você não vai dizer, mas eu vou dizer. Eu vou dizer. Na verdade, Rony, o que acontece é o seguinte: nós temos nós sofremos de um prejuízo em relação ao Norte do Espírito Santo, que tem um benefício tributário vindo da Sudene e o financiamento do Banco do Nordeste, que nós não temos aqui. Ele só é proposto para quem está acima do Rio Doce, por exemplo. Que faz parte realmente do grupo da região Nordeste, né? Da Cruz e tal, né? Que é da questão do semiárido ali. Sim. Então eles têm esse benefício. Mas isso pode ser compensado. Pode ser compensado e o governo estadual tem feito esse esforço. É uma pena que esse recurso tem um recurso de financiamento com taxas tão competitivas quanto do Banco do Nordeste, que é através do Bandes. Mas infelizmente esse recurso ele é apropriado aqui de maneira muito concentrada. Então o que eu, eleito prefeito, quero propor é fazer um banco de fomento municipal,
com o aporte de recursos do Bandes e até do BNDES, no governo federal, para a gente poder facilitar o acesso do micro e do pequeno empresário. Porque o micro e o pequeno empresário, ele não consegue chegar a tempo para acessar o recurso que é oferecido a juros baixos, porque os grandes empresários, eles acabam tendo uma melhor logística e eles acabam acessando esse recurso, e quando o micro e pequeno empresário vai lá, já acabou. Então é preciso fazer uma gestão municipal desse recurso, e eu quero propor isto ao governador e também ao BNDES através do governo federal. Uma forma de organizar o fomento, o apoio, facilitando o acesso de recursos em volume considerável, com juros competitivos à região do Nordeste, à região Norte do Espírito Santo, para que os micro e pequenos empresários possam ter acesso e aí eles possam diversificar o seu negócio, seja ele comércio, indústria, serviço, para a gente poder ter condição de melhorar o acesso. E também fazer um trabalho de atração de empresas. Nós temos uma dificuldade, uma outra dificuldade em relação ao Norte, porque você vai ao Linhares, ali a região ali, tudo plano. Você pega vento de praia de fora a fora, tudo né? plano. Aqui é tudo muito montanhoso. Então, A nossa geografia para você fazer um polo industrial aqui, você vai ter que gastar muito dinheiro com terraplanagem e tal. Mas nós temos um bom exemplo. São Joaquim é um bom exemplo de um polo industrial que deu certo. Então precisa apoiar aquela gente ali e encontrar uma forma de ter um polo industrial também nas proximidades da BR-101. Porque aí sim, tendo esse crédito, apoio do governo estadual, apoio do BNDES no governo federal e um programa de fomento com recursos, com gestão municipal, a gente ir com uma área de um polo industrial, um local onde a prefeitura possa dar melhor condição, ser uma área mais plana. Se tiver que fazer terraplanagem, a prefeitura assumir esse processo de fazer terraplanagem, para a gente poder dar condição de melhorar a atratividade de empresas aqui para Cachoeiro. E aí preciso fazer uma coisa, isso eu vou fazer uma comparação. Quando eu deixei a prefeitura, o processo de licitação, não licitação, de abertura de novas empresas aqui em Cachoeira era muito mais rápido. Hoje eu ouço empresários e investidores que estão vindo para cá, que são daqui, quando querem ampliar ou abrir uma nova empresa, o tempo de abertura dessa empresa é muito grande. Então é preciso retomar esse processo, modernizar isso. Hoje tudo é tecnológico, então não justifica você ficar esperando anos, meses e meses e meses, até anos, para poder abrir uma nova empresa numa cidade. Nós temos que melhorar isso, e aí eu quero propor isso também. Então você vê, é um conjunto de fatores, né? Se a gente comparar com o Norte, lá eles têm tarifa melhor, tem a área plana, mas aqui nós podemos criar sim esse ambiente. Aliás, isso já está sendo ofertado. O que eu quero é fazer chegar essa oferta que já existe às pessoas, aos micro e pequenos empresários. Por isso que eu te disse lá atrás, eu quero atuar como prefeito, caso eleito, para de fato atender aquelas pessoas que mais precisam. Eu falei do atendimento ao povo, mas eu estou falando também do atendimento ao micro e pequeno empresário, que não tem o mesmo potencial de captação de um recurso para investir na sua empresa, como tem um grande e médio empresário. E aí a prefeitura tem um papel fundamental nesse processo para diversificar a micro e pequena empresa e para dar essa logística. Olha, eu vou te dar uma outra informação. Quando eu fui prefeito, eu fui reconhecido, Cachoeiro foi reconhecido como 2 prêmios prefeito empreendedor. Eu fui concorri inclusive o prêmio nacional em 2 categorias, exatamente na questão de microcrédito. E eu quero voltar a fazer isso. Então a minha proposta como pré-candidato é, de fato, respeitar quem já está estabelecido, mas eu quero dar dinâmica ao micro e pequeno empresário e ao empreendedor individual, que é uma realidade hoje. Quem trabalha de mototaxista, quem trabalha num carro de aplicativo, precisa ter o seu MEI. Né? Eu quero
dar dinâmica a isso, apoiar e fazer com que as pessoas possam ser legalizadas, porque isso é importante para ela num processo de aposentadoria, de auxílio-doença, caso ela sofra algum acidente. Então, esse é o papel que eu quero exercer como prefeito, junto com a equipe que eu vou montar, se Deus me der a graça de ser eleito prefeito em Cachoeiro. Acho importante, a gente falando sobre isso aí, acho importante, já que o pré-candidato falou em termos de que quer trabalhar pelo pobre, né? Trabalhar pela pessoa que tem necessidade hoje maior dentro de um município, dentro de um estado. E aí eu pergunto para o pré-candidato, né? Essa participação do povo no seu governo, você acredita que ela tende a ser mais passiva de só receber, ou você acredita que ela vai ser mais ativa, você vai realmente estar ali, o povo vai estar te dando a opinião pessoal sobre o que ele gostaria, o que ele quer para a região, ou você acha que ele vai ser mais passivo, só aceitar o que vier? Isso é fundamental, mano, que você toca, porque aí eu me lembro e quero rememorar na memória dos moradores de Cachoeiro, daqueles, né, de maior idade como nós, mas também falar para a juventude que quando nós exercemos nosso mandato nos 8 anos, nós criamos várias modalidades de participação democrática e popular. A que mais se destacou foi o orçamento participativo. O orçamento participativo era uma metodologia que a gente tinha. A gente vinha nas regiões, fazia as grandes reuniões, as grandes plenárias do orçamento participativo, a população daquela região, um conjunto de bairros, por exemplo, aqui na região do Village, ela escolhia por votação direta a obra mais importante que a gente ia fazer aqui no bairro Village. E assim nós fizemos várias. Por exemplo, a super creche aqui do bairro Village, ela foi uma decisão do orçamento participativo. Os muros que nós fizemos aqui na Atílio Viváqua, em muitas ruas, foram decisões do orçamento participativo. Então, esse foi um modelo de gestão. Os conselhos comunitários funcionavam. Nós tínhamos uma relação com as lideranças comunitárias diretamente, eu tratava diretamente com eles, recebia, conversava. Os conselhos de saúde, educação, assistência social, trânsito, segurança, tudo tinha participação popular. Lideranças comunitárias, lideranças religiosas, lideranças empresariais dos vários segmentos, lideranças religiosas participavam desse processo junto com gente do governo, e a gente trocava ideia e fazia o que era melhor. Então, eu sempre vou repetir este processo. Participação popular ativa, me ajudando a tomar as decisões. Porque, assim como eu fiz no mandato anterior, Cachoeiro tem um orçamento muito pequeno, já falei isso no início da nossa entrevista. Nós precisamos escolher aquilo que nós vamos fazer, não dá para fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, quem me ajudou a escolher no passado foi a população. Eu quero retomar isso novamente. Quero fazer desse processo, de fato, um processo proativo. Com o setor empresarial, eu tinha o canal direto, conversava, chamava a turma lá para poder ouvir. Fazíamos a Feira do Mármore de Cachoeiro de Itapemirim, Rony, quando eu assumi em 2009, ela estava quase morrendo. Nós fizemos a Feira do Mármore de 2009 no braço. Eu, o secretário Ricardo e uns abnegados empresários do setor de rochas. Nós, por exemplo, começamos a feira, não tinha licença do Corpo de Bombeiros, mas nós negociamos com o Corpo de Bombeiros, começamos a feira, no decorrer dela a licença apareceu. A partir daí a Feira do Mármore ganhou uma visibilidade enorme em Cachoeiro. Tudo isso por quê? Porque eu consegui fazer articulação com o setor empresarial, dialogando com eles, conversando, trazendo pessoas, escutando. A minha relação com o pessoal do setor de comércio de Cachoeiro era uma relação espetacular. Os presidentes da associação comercial eram pessoas que trabalhavam comigo. O evento de sorteio do Natal, aquele evento de dar cupons ao povo no Natal, a prefeitura era parceira fundamental daquele processo. Aquilo foi inventado por nós. A Feira de Negócios, que hoje se transformou num grande evento, que vai acontecer inclusive nos próximos dias, teve um apoio enorme da prefeitura no nosso governo. Tudo isso eu quero, onde tiver fraquejado, botar muita energia para que ele volte ao patamar, e onde já estiver bom, vamos trabalhar para melhorar.
A intenção é essa, né? É isso, para gerar A gente não pode pensar, né, cara? Se o trabalho tá ali, independente de quem começou ele, eu acho que se é um trabalho projetado para dar resultado positivo, a gente tem mais é que investir para melhorar ele e fazer um caminho para que ele não volte atrás. Retrocesso jamais, né? De forma nenhuma. Eu falo sempre o seguinte, Rony, nós que temos, eu já governei, né, hoje é o prefeito Vitor, a gente governa e nós não temos que ficar criticando uns aos outros. Quem tem que avaliar o nosso trabalho é o povo. Né? Ele é que precisa dizer, você foi bom nisso, mas falhou naquilo. Ou você foi muito bom nisso, mas não valeu nada naquilo. Essa é a avaliação do povo e aí está aí a eleição para poder nos dar essa possibilidade. Certo. E falando aí a questão nós falamos sobre o agroturismo e turismo no geral, e aí a gente vem falar um assunto talvez até assim, um pouco, não vou dizer nem delicado, mas a gente ouve muito hoje, a termo de mídia nacional, né, sobre o envolvimento do atual governo, né, com alguns participes seus ali, em meio ambiente e uma dificuldade, às vezes, com alguns agricultores, alguns negócios rurais. Isso você acredita que para o município também vem essa dificuldade, ou o meio ambiente, na visão do pré-candidato a prefeito, tem que ter uma harmonia ali, tem que trabalhar junto, meio ambiente, o agronegócio, o homem do campo, e aí preservação, você acha que isso aí vai ter um link legal? Perfeitamente, até porque, Rony, essa é uma exigência mundial, né? O que a gente tem visto de ocorrência de eventos extremos nos coloca a pensar e repensar até as nossas práticas dentro de casa. Imagina as práticas que nós temos que fazer valer nos negócios, né? No agronegócio, na agricultura familiar, seja ele na indústria de rochas ornamentais, em qualquer lugar nós precisamos buscar a harmonia desse processo. Acontece que esse é um processo muito novo, né? Muito novo. Infelizmente as pessoas, por exemplo, vamos citar aqui a questão do agro, elas se acostumaram a desmatar, né? A derrubar a mata para fazer pasto. Essa era uma cultura que nós viemos carregando do passado. Só que essa realidade está nos impondo momentos de muita dificuldade nesses novos tempos. Então, é preciso harmonizar. Assim, o governo federal, o governo do presidente Lula tem sido muito firme nessa questão do combate ao desmatamento, mas tem também buscado alinhar propostas de diálogo com o setor produtivo, porque isso precisa ser uma coisa que vai harmonizar. No nosso caso aqui, na condição de prefeito, naquilo que compete ao município fazer a fiscalização ambiental, nós vamos fazer sim, isso é uma necessidade. Agora, é preciso que isso seja feito sempre com muito diálogo, para a gente não tomar posições radicalizadas que prejudiquem, inclusive, o desenvolvimento. Nós temos que começar a discutir o desenvolvimento sustentável, a destinação dos resíduos que as empresas e que nossas casas geram, de forma a gente ter um ambiente sustentável. Então, eu acredito, assim como o governo federal tem feito hoje, que o desenvolvimento econômico precisa ser alinhado ao desenvolvimento sustentável, às questões ambientais, que precisam sim ser mais rígidas, fiscalizadas, porque nós estamos vendo as ocorrências que a gente está experimentando aí. Cachoeiro, em 2020, passou por uma grande enchente, né? Coisa que a gente nunca viu aqui. Recentemente, nós vimos em Mimoso do Sul aquela tragédia que aconteceu lá. Agora o Rio Grande do Sul, olha as queimadas do Pantanal. Tudo isso nos coloca assim a pensar e a agir para que esses dois caminhos, a questão da sustentabilidade e a questão do desenvolvimento econômico, possam caminhar juntos e a gente harmonizar esse processo. Então, eu vou dialogar sobre isso, vou conduzir esse processo de maneira muito harmônica para a gente cuidar do meio ambiente, mas
também garantir a quem de direito que possa cumprir o desenvolvimento, ampliar seu negócio, mas sempre com muita sustentabilidade. Eu acho até que como sugestão, né, de um município, munícipes, né, como sugestão, até digo o seguinte, cara, eu acho que como esse novo mundo que a gente está vendo aí, até de agronegócios, né, estão explorando mais turisticamente, mais produtos nas propriedades, acho que até tem a possibilidade real disso acontecer, principalmente a gente aqui que é o interior, um município menor, né, assim, não como um Mato Grosso, como um Paraná lá que tem umas regiões maiores do rural, né? De realmente explorar menos pasto, por exemplo. Hoje você vê mais o cara que faz o agronegócio dele ali, que tem as vaquinhas dele, que ele faz o leite, que ele faz o produto familiar dele ali. Eu acho que a gente tem essa facilidade até, né? Como sabe, ainda tem muita preservação no nosso município. A gente acredita no que a gente vê, né? Sim. Graças a Deus. E nós hoje, Rony, temos muita tecnologia. Então, o fato de você querer aumentar a produção não precisa necessariamente de você querer aumentar a sua área para produzir, né? Falando, por exemplo, do gado, ou da soja, ou, sei lá, da cana-de-açúcar, que é a nossa realidade. Hoje você tem muita tecnologia de aumentar a produção na mesma área, ou até em áreas menores, ou então de fazer compensação para manter uma floresta em pé em um outro local, sabe? A gente tem que se apropriar dessas tecnologias para poder começar a cuidar, por exemplo, da preservação das margens do rio. Olha como é que a gente olha o nosso rio Itapemirim, né? A gente olha para o rio Itapemirim e não vê a área de proteção das margens do rio, está tudo assoreado. Isso é um fator que nos preocupa e que a gente precisa, enquanto a prefeitura precisa desenvolver programas de conscientização, trabalhar nas escolas, fazer os eventos ambientais de conscientização, porque não tem jeito, cara. A gente que é adulto demora muito a aprender, então nós temos que começar a trabalhar a consciência das crianças na escola, inserir esse processo da conscientização ambiental dentro das escolas, e esse é papel fundamental e necessário de qualquer município que tenha essa consciência ambiental. Hoje toda pessoa que é envolvida numa comunidade, ela tem muito acesso à informação, ela ouve, ela vê muita coisa, ela lê muita coisa, e aí a gente chega numa situação que é a transparência pública, transparência na gestão pública. Nesse projeto do pré-candidato Carlos Castiglione, a transparência de uma gestão, acredita que é primordial para que aconteça uma distribuição correta, uma solicitação de um orçamento participativo correto? É de interesse desse projeto que o povo realmente saiba o recurso que tem, onde vai ser aplicado, como foi aplicado, como é que estão as contas, e seja realmente transparente, ou existe uma vontade de fazer que isso fique transparente para a população? Olha, isso é fundamental. Eu me lembro que no tempo que eu fui prefeito, a gente, ao, por exemplo, fazer as audiências públicas, a gente prestava contas também de quanto que era o valor do orçamento, quanto que estava indo para a saúde, quanto estava indo para a educação, quanto nós íamos investir naquelas obras que nós estávamos propondo que as comunidades escolhessem. Isso tudo é muito importante. Hoje, por exemplo, como eu te falei no início da entrevista, a gente não vê obras hoje executadas com recurso próprio. Você não vê uma placa de obras que seja só com o brasão da prefeitura. Tem sempre o brasão do governo do estado e o brasão da prefeitura, que são obras do governo do estado. Assim, a gente hoje não tem muita facilidade de encontrar. É lógico que está lá, se as pessoas acessarem o portal da prefeitura, elas vão poder ver, mas eu acho que em algum lugar, e eu quero fazer isso, que seja no portal da prefeitura, mas em algum lugar bem acessível, de forma que as pessoas não precisem buscar, e seja lá o resumo daquilo que a gente arrecadou no mês e como é que foi investido, quanto foi investido em saúde, quanto foi investido em educação, quanto foi investido em assistência social, em segurança e em investimento, em servidor público. O nosso servidor público, ele hoje está reclamando porque está desde 2019 sem receber o reajuste. E você vai no site do Tribunal de Contas, o município está com um gasto do servidor público muito abaixo daquilo que é permitido pela lei.
Hoje, vou citar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, se você vai lá no site da Prefeitura de 2014, a Prefeitura está investindo em torno de 39% da receita do município para pagamento do servidor público, enquanto que poderia chegar a 51,3%. E isso, essa margem de quase 10% daria para corrigir as perdas salariais ao longo desde 2019 que os servidores não têm reajuste, Rony. Então, assim, esse tipo de transparência é preciso que haja e que esteja estampado. O pessoal abriu o computador da prefeitura, ele tem que ter lá um ícone que vá de uma forma resumida para mostrar quanto que a prefeitura arrecadou e quanto que ela investiu e em que ela investiu naquele mês. Então isso é dar transparência para os recursos públicos. As pessoas precisam saber disso, onde é que elas estão gastando os recursos dela, que são arrecadados do imposto que ela paga. Hoje, nesse projeto, já tem algumas cabeças-chaves aí para poder estar envolvido nesse projeto, já com o pré-candidato, já. É lógico que aí quando você se elege, né, você tem algumas outras situações, né, que você tem um relacionamento com a Câmara, né, e tem outras relações. Mas normalmente, quando se cria um projeto desse, você já tem em mente. Hoje já tem em mente, por exemplo, uma pessoa para a saúde, uma pessoa para a segurança, já tem em mente nesse projeto, ou está estudando isso para caminhar nesse caminho aí? Então, eu já tenho, evidentemente, a referência da minha equipe do passado. Certo. Né? Alguns deles eu vou retomar e chamar de volta, porque são pessoas que conhecem o meu jeito, administraram de maneira competente para o povo de Cachoeiro, e eu quero convidá-los a voltar. Eles estão, de alguma forma, contribuindo comigo, já no programa de governo, e eu quero chamá-los a voltar. Também não posso fazer convite antecipado, porque claro. O governo não pode ser loteado nesse período. Acho que a gente tem que juntar todo mundo, fazer a pré-campanha, a campanha. Caso ganhe a eleição, a gente tem um tempo aí de 90 dias para poder montar a equipe. O que eu posso lhe afirmar que a nossa equipe será cachoeirense. Tem que ter gente aqui que conheça o nosso município, não só a cidade, como também o interior, a área rural, que é um grande, potente a área rural de Cachoeiro. Grande, potente, com muitos moradores. Então a gente precisa, esse é um perfil, será de pessoas de Cachoeiro. Isso eu posso te garantir. A gente faz a pergunta justamente porque a gente sabe que é lógico que com o passar do tempo, com o andar dessa mobilização política, é lógico que a gente sabe que vai ter necessidade de honrar alguns compromissos e tal, mas a gente sabe que realmente o projeto, quando se inicia, você vai citar ali 3 ou 4 nomes especiais que realmente já fizeram parte aí de um legado anterior, né? Que realmente, não, esse daí eu gostaria de ter comigo. Né? A gente pergunta justamente por isso. Né? Porque 2 mandatos, ele deixa um legado e ele traz referências. Sim. Isso daí a gente tem que respeitar. Né? E aí é lógico que se a pessoa terminou esses 2 mandatos e aí ele deixou aquele legado lá, não, realizamos com sucesso, e aí essa realização com sucesso eu quero prorrogar ela e melhorar ela agora. Lógico. Então, lógico que tem os nomes, a gente até sabe, entende isso. E aí, cara, casos, por exemplo, de empresas que hoje, eu não sei se existem ainda, mas já existiram no passado, empresas que eram contratadas todas de fora, existe o interesse que realmente sejam todas daqui, prestação de serviço, construção, é lógico que licitação ela é livre, né? Não tem, mas existe o interesse maior que sejam as empresas daqui, justamente para ter contratação de mão de obra. Sempre que for possível, a gente tem que prestigiar as empresas da cidade e da região. E aí eu estou falando assim, eu falei desse programa da micro e pequena empresa, né? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, no quesito da licitação, ela inclusive propõe critérios para que empresas do próprio município possam prestar serviços na prefeitura. A gente, no final do nosso mandato, quando a lei entrou em vigor, a gente começou a fazer algumas experiências e isso acabou dando certo em alguns modelos. Uma licitação mais ampla, com um valor maior, você tem que, lógico, abrir. Claro. Né, mas para prestação de serviços que pode ser feito aqui em Cachoeiro, sim, a gente tem que colocar esse critério, né,
dentro do processo, na medida em que haja amparo na lei de licitações, que inclusive é uma nova lei agora, a 866 caiu, agora nós temos uma outra lei, acho que é 1466 alguma coisa, mas a gente quer sim dar possibilidades de que as empresas de Cachoeiro possam trabalhar com a prefeitura. Isso é fundamental. A questão da prestação de serviço, terceirização, tudo isso deve ser objeto de avaliação, né, depois que a gente for eleito. O importante é que, sendo uma empresa terceirizada, ela, mesmo que ela venha de fora, mas que ela não traga pessoas de fora para trabalhar com ela, que ela contrate trabalhadores cachoeirenses. Essa é uma exigência importante que é possível também fazer. Eu acho até importante assim, a gente falar sobre isso, até para quê? Quando você contrata dentro de um município uma empresa e aí diretoria, gerente, ou seja, uma engenharia, que seja o engenheiro-chefe, ele é da região, ele é do município, eu acho que até ele vai se esforçar um pouco mais porque ele é um usuário daquele serviço também, né? E aí você não está só beneficiando ele, você está beneficiando no geral, porque o geral que conhece, sabe que ele vai prestar um serviço de acordo com o que ele gostaria de receber, né? E aí a empresa, às vezes você contrata uma empresa de muito longe, né? Ele tem um contrato, ele vai honrar o contrato, mas ele não é usuário daquele serviço, pode ser que ele não se esforce um pouco a mais do que o contrato pede. Né? Então, assim, fica também com outra sugestão nossa, né? Haver essa possibilidade, claro. Sim, lógico, sempre prestigiando o munícipe, né, cara? Porque é aqui que a gente precisa gerar emprego. Por que eu vou contratar uma empresa para trabalhar na prefeitura se ela vai gerar emprego para um município que não tem nada a ver, traz de longe, traz de Vitória, traz de outras cidades, até de outros estados? Aí não tem condição. Acho que tem que valorizar a mão de obra do próprio município. Para isso, eu falei lá no início da entrevista, importância da qualificação profissional, né? Preparar as pessoas. Hoje nós temos, já aqui na região, temos o IFES, né? Que é uma experiência muito legal, interessante. Várias faculdades estão trabalhando, formando pessoas. E a gente precisa dar também condição ao trabalhador simples, aquele operador, trabalhador que está ali, né, o pedreiro, o carpinteiro, o operador de uma máquina. Ele precisa ser qualificado para acessar essas oportunidades de emprego que são geradas também pelo serviço público. Nesse momento, eu tenho pouco conhecimento sobre isso, até estou aqui para aprender também com o pré-candidato, que já é como sabe, já é um dinossauro da política, vamos dizer assim, né? Já tem aí seus 16 anos de mandato eleito, né? Nesse momento de apresentação de pré-candidatura, já existe as coligações fechadas, formadas, ou nesse momento ainda não tem essas coligações formadas? Então, Rony, assim, é muito importante dizer o seguinte, a gente, quando atua na política, é muito fazer essa reciclagem, modernizar. A minha experiência de prefeito, ela tem sido reciclada permanentemente. Eu falei no início da entrevista que a minha passagem pelo governo do Estado do Espírito Santo agora foi muito providencial para que eu pudesse atualizar, inclusive com as novas tecnologias da gestão pública, para chegar aqui agora na pré-campanha e me propor novamente a ser candidato a prefeito de Cachoeiro do Itapemirim e pedir, né, o apoio nesse momento para que as pessoas deem a oportunidade de que na eleição eu volte a governar a cidade. Então, esse é o processo que eu estou fazendo. Então, nesse momento, tem sim, eu já sou amparado por duas federações, que são 5 partidos políticos. É o meu partido, mais o PCdoB, o PV, o Rede e o PSOL. Nós estamos trabalhando, né, alinhado nessa ideia de trabalhar por aquelas pessoas que mais precisam. A pré-campanha está propondo isso para a gente, junto com essas alianças. Há possibilidade ainda, até o dia 15 de agosto, de várias coisas acontecerem em Cachoeiro. Hoje nós estamos com um cenário com vários candidatos, pré-candidatos, né? Nós somos todos pré-candidatos, nós estamos num cenário com possibilidades de ir conversando. Assim, o que eu tenho dito é o seguinte,
no meu caso, eu estou aberto a conversar com todos aqueles que quiserem conversar sobre o melhor para Cachoeiro. Independente da posição ideológica, eu penso, me comporto de forma que a gente não pode trazer a polarização ideológica para o debate municipal. Cachoeiro, nesse momento, é muito mais importante do que as nossas posições partidárias, ideológicas. A gente tem que convergir no sentido de trabalhar para que a gente tenha um projeto bom para Cachoeiro. E quem ganhar a eleição, de fato, possa cumprir esse projeto, independente da sua posição ideológica. Eu votei em 2022, eu votei nesse ou naquele candidato a presidente. Isso não importa mais. O que importa é que a gente tem um presidente da República eleito, e o que vai importar é que a gente tem que se apropriar deste novo cenário nacional, desse novo cenário estadual, para fazer o melhor para Cachoeiro. Então, assim, eu digo sempre isso, que no meu caso, eu sou pessoa assim, que tenho as melhores condições de garantir o apoio que o governador já vem dando a Cachoeiro e trazer de volta o apoio do governo federal. Então, para isso, nós estamos trabalhando as nossas articulações políticas. Eu tenho uma base já sedimentada com esses 5 partidos, mas estou aberto a conversar com qualquer um dos pré-candidatos que queira dialogar comigo sobre um projeto para o futuro de Cachoeiro. Interessante. Eu justamente entrei nessa pergunta aí, assim, não estou citando, né? Sim. Mas já falando, né? Outro entrevistado que eu tive aqui, ele também teve essa mesma posição. Apesar da gente, igual eu até falei sobre o governo do Estado. O governo do Estado tem um pensamento político nacional, né? E estadual, que aí pode dar uma convergência ou uma coisa. Aí esse convidado disse a mesma coisa. Eu acho que é importante os pré-candidatos terem esse pensamento, sim, né? Que você vai trabalhar por um município. Se vier um recurso de um governo que seja partidariamente contra ou diferente pensamento do seu, acho que nesse momento de você trabalhar por um município, que venha esse recurso. Se tem que fazer uma solicitação, que faça essa solicitação. Eu acho que é importante o senhor dizer isso pra gente aí. Eu perguntei justamente para saber até se hoje já tem assim, uma base de apoio de vereadores que já está andando, mas então a gente entende que hoje já tem uma estrutura formada de base que pode se abrir, pode se elencar diferente no futuro, mas já tem uma base formada, né? Exatamente, tem uma base formada. Hoje, por exemplo, nós temos já fechado no nosso movimento 40 pré-candidatos e candidatas à Câmara Municipal. 20 de cada uma dessas federações. São 2 federações, que somados somam 5 partidos. Então nós temos 40 pré-candidatos e candidatos à Câmara Municipal, que a gente está atuando também já no movimento. Eles são todos também pré-candidatos e, assim como eu, já estão abordando, caminhando, conversando para a gente poder fazer o melhor para Cachoeiro. E também a eleição na Câmara Municipal, Rony, ela é fundamental, né? Ela é muito importante. As pessoas precisam botar também o olhar para a eleição da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é uma parceira importante do futuro, será uma parceira importante do futuro prefeito. Interessante. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, e aí a gente está deixando esses minutos finais aí, para que o pré-candidato apresente para o nosso público, para o povo que vai assistir a gente aí, né, o compromisso do pré-candidato Carlos Castiglione para com essa possibilidade do novo governo a partir de 2025. Então, a gente deixa esses minutos disponíveis aí para você falar com o nosso público e falar qual é esse compromisso do Carlos Castiglione. Então, muito obrigado por você ter aberto para mim esse espaço aqui. Eu espero que seus telespectadores do podcast De Boa, né, possam, de fato, curtir esse momento importante que a gente tratou aqui. Uma entrevista um tanto quanto longa, mas que tem muitas curiosidades que a gente levou aqui. Eu vou terminar do jeito que eu comecei. Né? O meu compromisso principal é fazer com que as políticas públicas elas possam chegar às pessoas que mais precisam, especialmente as políticas públicas do meio social. Gerar oportunidade de emprego, desenvolvimento econômico, com saúde, com atendimento em saúde nas nossas unidades básicas de saúde,
com uma escola boa, especialmente com as creches para nossas pequenas crianças, para dar oportunidade para as mães poderem trabalhar, desenvolver as suas atividades ou fazer o que ela quiser, né? A mulher pode fazer o que ela quiser, e também atuar no sentido de fazer com que a nossa Cachoeiro seja uma cidade volte a ser uma cidade feliz, uma cidade que tenha cultura, esporte, lazer, que volte a ter a Praça de Fátima com o Domingo na Praça, que volte a ter a Ilha da Luz aberta, que possa frequentar aquela maravilha do entorno da casa de Roberto Carlos, que possa frequentar a nossa praça lá no Rui Pinto Bandeira, sabe? É muito importante que as pessoas visitem Burarama, visitem São Vicente, o entorno do Itabira, cara, tem cada coisa legal aqui. Então, assim, eu quero terminar do jeito que eu comecei, falando de atendimento no social, mas de atuar como prefeito, caso eu seja eleito, hoje eu sou pré-candidato, também para elevar a autoestima de Cachoeiro. E aí, essa questão da cultura, do esporte, do lazer, ela é fundamental e será, sim, o centro e o eixo da nossa administração, se assim for o desejo do povo de Cachoeiro, quando nós começarmos a fazer a nossa campanha. Forte abraço a todos, curtam essa entrevista, compartilhem, né, com outras pessoas, para você dar uma bombada aqui no podcast do amigo Rony e você ter essas informações todas que a gente passou aqui. Um abraço, irmão. Obrigado a você. Obrigado à sua assessoria. Valeu, Pedrinho. Show. A gente agradece muito aqui, fico feliz de mais uma vez poder contar com um pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro. Eu acho muito importante eu estar contribuindo nesse pleito com todos os candidatos, com todas as pessoas que assistem nosso podcast, levando a informação que cada um traz aqui. Lembrando, gente, como eu disse, eu estou aqui para poder levar essa informação, levar esse conhecimento para vocês. Esse conhecimento não é eu que estou tirando. Cada candidato está vindo aqui apresentando o que fez, o que projeta fazer e o seu compromisso para com Cachoeiro, se caso seja eleito. Que sirva isso como uma prova futura de que ele veio aqui e fez esse compromisso com a gente. E aí eu fico muito agradecido por ele estar à disposição e ter vindo aqui, tá? Pessoal, muito obrigado por todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado por todas as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado por cada pessoa que está na sua casa aí assistindo e comentando e compartilhando e curtindo esse programa. Próxima semana nós vamos ter mais entrevista. Próxima semana a gente vai ter mais informação, mais coisas para agregar na vida de cada um de vocês, que seja politicamente, que seja culturalmente. Eu só tenho a agradecer a você, a meu produtor, Pedrinho Guitari. E é isso, vamos para cima e até a próxima.